Amém, meus queridos? Então vamos lá para a terceira parte dessa lição, ou se você preferir o terceiro tópico. Estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, Os Discípulos de Cristo, que tem como seu comentarista pastor Eliel Araújo. E hoje nós estamos estudando a lição de número 8, que vai ser lecionada no domingo, então já estou colocando ela para poder, de alguma forma, ajudar também aos professores, pregadores e todos aqueles que têm o desejo de conhecer um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus, e eu espero que, de alguma forma, estamos sendo úteis a vocês através da propagação do Evangelho. Lembrando, o nosso canal é um canal ainda muito novo, está gatinhando, é um canal que tem 5 meses, e nós entendemos que por muitas vezes, às vezes, ter poucas visualizações, principalmente nos estudos bíblicos, mas são sementes que estão sendo lançadas. Nada tem como florescer, nada tem como frutificar se a semente ela não for lançada. Então nós estamos lançando sementes, e nós sabemos que no momento certo, porque o momento do crescimento, do florescer, ele vem de Deus. E é o próprio Deus que dará o crescimento, porque é Ele que derrama chuva do céu e Ele envia o sol também para ajudar. Amém? Então nós vamos lá para o terceiro tópico, e você que está se achegando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, isso é importante para nós, como eu sempre digo, pois o YouTube, essa ferramenta que tem nos ajudado a alcançarmos mais pessoas, ela entende que o nosso trabalho tem relevância, e com isso nós iremos alcançar, através da propagação do Evangelho, mais vidas para a glória de Deus. Então vamos lá. Nesse terceiro tópico, vai falar sobre a força e a esperança vindas da fé. Ter ânimo significa não esmorecer, não perder a fé. A fé em Jesus Cristo e suas promessas nos enche de força e esperança para enfrentar os desafios com bom ânimo, na certeza de que o Senhor nos dará a vitória no momento certo. Deus é poderoso para nos ajudar a superar as situações difíceis da vida. Então é importante entendermos aqui sobre que a força e a esperança, ela vem justamente da fé. A Bíblia diz, eu até gravei uma mensagem esses dias, e eu li um texto, está aí no nosso canal no YouTube, a mensagem completa, como também alguns shorts dessa mensagem. E eu digo que o que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O cartaz está lá: vê, a tua fé te salvou. Uma mensagem extraordinária, uma palavra rema que Deus ele liberou naquela noite ao nosso coração. Então a fé é de suma importância. É ela que traz força e traz esperança ao nosso viver. A fé, eu costumo dizer, é a fonte da nossa resistência espiritual. Precisamos entender que quando tudo parece ruir, é aí que a fé nos sustenta. Quando as emoções elas nos enfraquecem, a fé ela nos levanta. Quando os ventos sopram de forma contrária, a fé ela se torna uma âncora para que possamos nos manter firmes. Então a esperança que nasce da fé, ela não é ilusão, ela é convicção. Discípulos de Cristo não sobrevivem apenas por força emocional, mas precisamos entender que eles vivem por força espiritual. Vamos lá, o tópico de número 3.1 aí. Só em Cristo encontramos ânimo. Vamos lá, só em Cristo encontramos ânimo. Em Jesus encontramos o ânimo que precisamos para superar as barreiras que surgem ao longo da vida nesta terra. Certa vez levaram um paralítico acamado até Jesus. Vendo a fé dos homens que o carregavam, ele disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E isso nos mostra que não é fácil manter o bom ânimo em tempos de adversidades, mas nos mostra também que o Senhor vê a nossa dor. Nas horas mais difíceis, Jesus nos consola e ajuda a vencer.
Quem ama a Jesus suporta tudo com ânimo, a esperança de uma glória maior. Jesus Cristo venceu o mundo, a morte e o diabo. Nosso conforto está na vitória daquele que nos acalenta em seus braços de amor. Maravilha de Deus. Então, só em Cristo, nós que somos espirituais entendemos que encontramos ânimo. Então, o verdadeiro ânimo não está nas circunstâncias favoráveis. O verdadeiro ânimo, ele está em Cristo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que esse versículo é tema de tantos congressos, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o mundo oferece motivação passageira. Cristo, ele oferece o fortalecimento permanente. Ele é a videira, a Bíblia mostra, ele é o sustento, e ele é a razão do nosso ânimo. Então nós passamos a compreender com isso que sem Cristo o esforço cansa. Com Cristo até o impossível se torna caminho para nós. E aí nós vamos aqui para o tópico de número 3.2, onde vai falar que a palavra de Deus nos anima. Vamos lá. Ao longo da vida todos nós nos deparamos com experiências que podem trazer sofrimentos, mas que não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada para nós. Encontramos na palavra de Deus o entusiasmo necessário para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Provações, desapontamentos, amarguras, doenças e mágoas são uma parte difícil da vida, mas a palavra de Deus nos faz crescer espiritualmente e nos traz um consolo inigualável. Salmo de número 119 e o verso 50 é o que está aqui na lição, para depois você poder meditar. Então a palavra de Deus, ela nos anima. A palavra, eu costumo dizer, ela não é leitura, a palavra de Deus é alimento. O Salmo de número 119 que está aí, e o verso 50 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a mente ela se confunde, a palavra ela traz o esclarecimento. Quando o coração ele se abate, a palavra ela nos fortalece. Quando o medo ele tenta nos dominar, a palavra ela traz o encorajamento tão necessário que nós precisamos para a nossa vida. Então eu fecho aqui dizendo, nesse tópico 2, antes de irmos para o término da lição, que discípulos que se alimentam da palavra, eles não vivem desorientados. Quem guarda a palavra no coração, guarda também a esperança viva dentro da sua alma. Ok? E aí depois nós vamos para o tópico 3.3. Que vai dizer que o Senhor é uma torre segura. O Senhor nos conforta e fortalece. O Senhor, conforta e fortalece seus filhos em momentos de adversidade. Ele está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que passam por provações, porque só Ele é a nossa torre segura. Alguns versículos que nos ajudam a lidar com as adversidades. Aí aqui, como já li essa parte, está dizendo Salmo 34, verso 17 e 18, Mateus 11, versículo 28 ao 30 e João 16, versículo 33. Então vamos lá, o Senhor ele é uma torre segura. Então lá em Provérbios 18:10 está escrito, torre forte é o Senhor. O justo corre para ela e estará seguro. Então, quando a gente fala de torre, torre fala de proteção, torre fala de refúgio, torre fala de segurança em meio à guerra. Então, a adversidade pode até cercar, mas não pode destruir quem está refugiado no Senhor. O discípulo, no meio à adversidade, ele corre para Deus e não para o desespero. Quando a vida ela pressiona, o justo não se entrega, é o contrário, ele se abriga em Deus. E aí nós vamos ler aqui a conclusão, que vai dizer: as aflições, adversidades
e dificuldades ao longo da jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa firmeza e maneira de lidar com as situações difíceis contribui para o nosso crescimento e para o amadurecimento espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós concluímos hoje aqui essa lição dizendo: ser discípulo de Cristo não é viver sem passar por tribulações, é viver com bom ânimo, apesar das tribulações. As adversidades, elas fazem parte da nossa jornada. A perseverança, ela faz parte do nosso chamado. E a fé, ela faz parte da nossa identidade. Precisamos sempre ter em mente: Cristo venceu o mundo e a palavra dele nos sustenta. E o Senhor é a nossa torre segura. E se ele é por nós, nada poderá nos derrubar. Sendo assim, levante-se, como eu sempre digo nos vídeos, permaneça firme e mantenha o bom ânimo, porque a fé transforma tribulações em testemunhos. Deus abençoe, espero que possamos ter sido úteis através desta ferramenta, que é essa revista da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, que você pode adquirir pelo site da Editora Betel, que tem como comentarista pastor Eliel Araújo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.